E eu quero falar sobre um assunto que a gente pensa que nós entendemos, mas nós não damos a devida importância, e é uma das coisas muito importantes na vida cristã, e que você deve estar vivendo e praticando isso todos os dias, todos os momentos, na sua vida, na sua caminhada como cristão. O tema de hoje é arrependimento genuíno. Eu quero falar sobre arrependimento. E olha, se eu pedisse aqui para levantar a mão, perguntando o seguinte: quantas pessoas aqui realmente se arrependem? Quantas vezes você se arrependeu esse ano ou ano passado? Você tem se arrependido das coisas que você faz de bom, de errado, né? Que muitas vezes você acha que é bom, mas não é, e de repente você vê: eu errei, eu pequei. Então nós, como cristãos, temos muita dificuldade de viver esse arrependimento. Olha, a primeira mensagem de Jesus, ele foi tentado, pelo diabo logo depois de 40 dias de jejum e de estar ali orando e separando aquele tempo para iniciar o seu ministério. E logo que ele passou por essa tentação e iniciou o seu ministério, sabe qual foi a primeira mensagem que ele pregou? Marcos 4:17. O capítulo 4 fala da tentação de Jesus, e no versículo 17 diz assim: desde então, quer dizer, a partir daquele momento, depois que ele venceu a tentação, começou Jesus a pregar, quer dizer, ele iniciou o ministério dele e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos. Jesus, ele ordenou ao povo ao arrependimento e depois crer no evangelho. Então primeiro você se arrepende e depois você crê no evangelho. Olha, Marcos capítulo 1, 14 a 15, diz assim: veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que você tem que fazer primeiro? Arrepender e depois crer. Então primeiro você se arrepende para depois crer. Jesus, ele fala da sua missão, Marcos 9:13. Qual que é a missão dele? Ele diz assim: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Olha só o que Jesus diz aos galileus em Lucas capítulo 13, versículo 3: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, o arrependimento tem muita ligação com a salvação e com a vida cristã. Então nós vemos aqui que o evangelho de Jesus falava muito sobre arrependimento. João Batista, a principal mensagem de João Batista, qual que era? Era sobre o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por que ele liga o arrependimento ao reino dos céus? Porque a entrada para o reino dos céus começa com arrependimento. Não vai entrar no reino dos céus quem não primeiro se arrepender. Olha o evangelho que Pedro pregou: o Espírito Santo havia descido
sobre a igreja, houve um dos maiores derramamentos do Espírito Santo, e aí Pedro começou a pregar uma mensagem que talvez não levou mais que 10 minutos, e logo que ele pregou essa mensagem, diz o texto lá em Atos 2, 37 a 38, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Quer dizer, aquela mensagem de Pedro teve um impacto muito grande na vida daqueles homens que estavam ali, né? E aí eles perguntaram: olha, e agora, o que nós fazemos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Quer dizer, se arrependam da vida, do pecado, das coisas ruins. Se arrependam, reconheçam que vocês são pecadores. Qual que era o maior problema dos fariseus? Eles não estavam se arrependendo das atitudes deles. Eles achavam que eram espirituais, mas eles viviam muita carnalidade. Então aqui Pedro está falando: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento e o batismo aqui, duas coisas importantes ligadas ao quê? Ao perdão dos pecados e a receber o Espírito Santo. Olha só, aqui nós falamos de Pedro. Olha só o evangelho que Paulo pregou. Quando Paulo estava lá em Atenas, no Areópago, ele disse assim, Atos 17:30, falou para os atenienses que não criam em Deus. Ele disse assim: no Deus verdadeiro. Eles acreditavam, lógico, em vários deuses, né? E aí ele fala sobre o Deus desconhecido, e ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Então eu quero que vocês entendam o quanto que a mensagem da palavra de Deus, o evangelho, vem carregado dessa palavra arrependimento. Olha, quando Paulo pregou o evangelho ao rei Agripa, lá em Atos 26, 19 a 20, ele diz o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando o quê? Obras dignas de arrependimento. Então aqui brevemente eu quis mostrar para vocês que o arrependimento é um dos temas fundamentais do evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Agora, o que é o arrependimento? Isso que nós temos que começar a entender melhor. A palavra arrependimento na Bíblia, no grego, é a palavra metanoia. Noia, mente, meta é além da mente ou mudança de mente, mas tem o sentido também de mudança de direção, mudança de atitude, ou seja, uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então, é a mesma coisa que você está andando em direção ao pecado, e aí você percebe, não, isso é pecado. Então, arrependimento é virar as costas ao pecado e andar em direção a Deus, ao caminho de Deus. Quer dizer, esse momento de virada, essa conversão, essa mudança de direção e de atitudes se chama arrependimento. Agora, muitas vezes a gente pensa que é algo assim, mais racional. Isso é errado, não quero isso, vou para lá. Mas o arrependimento, ele sempre vem acompanhado de uma profunda dor, um pesar
divino, né, daquele ato que você cometeu ou praticou. Então, você sente uma dor, aquilo dói em você e você não quer mais, e você quer se afastar, aquele desejo, não quero mais isso na minha vida. Então, o verdadeiro arrependimento, ele inclui essa dor, esse pesar, esse forte desejo de não querer mais o pecado, de desejar mudar. Há muitos anos atrás, nós estávamos num acampamento de casais, e no final nós estávamos ministrando, e um homem foi à frente, e ele confessou um adultério. Mas ele foi tão frio, tão seco e tão mecânico. Ele disse assim para a mulher: olha, eu quero pedir perdão, eu adulterei. E ainda se justificou, né? Mas você sabe que a carne é fraca, o homem é fraco, né? Me perdoa. O arrependimento não é algo frio, mecânico, mas é algo que bate dentro do coração e você diz: eu me arrependo, o que eu fiz foi terrível, eu não mereço mais ser nem chamado de marido, de pai, eu sou indigno, aquilo tem que doer, tem que machucar você por dentro, e você falar: eu não quero mais isso. Então o arrependimento não é só algo intelectual, mas algo que vem acompanhado de uma profunda dor e pesar pelo ato cometido. Então, quando você está andando em direção ao pecado, né, e você está cometendo, você percebe que aquilo desagrada a Deus, e aquilo traz uma dor, um pesar, fala: não, eu estou em pecado, eu não quero isso. Você vira as costas e você se afasta do pecado. Esse virar e se afastar do pecado se chama arrependimento. Agora eu quero trazer para vocês uma diferença sobre arrependimento e remorso. Poucas pessoas entendem essa diferença. Presta bem atenção, que isso é muito importante, porque a maioria das vezes nós estamos tendo remorso, mas não arrependimento. O que é o remorso? O remorso, ele foca a consequência do pecado, e o arrependimento, ele foca o pecado. O remorso foca a sua imagem. Agora o que vão pensar de mim e tal, e aí você fica com aquele medo, com aquele peso. O arrependimento foca a Deus. Eu magoei a Deus, eu feri a Deus. Um exemplo disso: um aluno está colando na escola, aí a professora vê, dá-lhe uma bronca e deu um 0 para ele. O que é o remorso? O remorso é o seguinte: ele ficou humilhado. Nossa, me pegaram, que chato, que vergonhoso. Aí ele fica naquela, com a sua imagem, e na consequência: puxa, eu tirei 0, ai, que coisa. Então ele está arrependido, entre aspas, porque ele tirou 0. Mas se ele puder, ele vai colar novamente. Agora, o que é um arrependimento genuíno? O foco não é nem em você, na vergonha, na humilhação, e nem no 0. O foco é no pecado. Eu pequei contra Deus, eu estou errado, eu me arrependo do que eu fiz. Então ele vira para o pecado e encara o pecado, e aquilo traz dor. E ele vira as costas: não quero mais isso para a minha vida. Vocês estão entendendo a diferença? Uma foca o quê? A consequência. Foca o quê? A sua imagem, a sua humilhação. O outro foca o quê? O pecado. Foca o quê? Você feriu o coração de Deus. Então,
Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia essa história que é muito ilustrativa. Em 1 Samuel, capítulo 15. Quem puder, abre a sua Bíblia, que é importante você acompanhar na Bíblia essa história, que você vai ver exatamente como Saul se relaciona com o pecado dele, que cai mais para o lado do remorso do que do arrependimento. E depois nós vamos ver Davi, como que ele lidou com o pecado dele. Então, abra na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 3. Saul recebe a ordem de Deus através do profeta Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Então Samuel estava sendo preparado para ser ungido rei sobre Israel. Agora Samuel diz: atenta pois agora às palavras de quem? Do Senhor, não é minha, é do Senhor. Presta atenção. Sabe o que acontece com a gente? A gente lê a palavra de Deus e não leva a sério. Tem muitas coisas que Deus fala na sua palavra e você não está levando a sério. Você acha que você pode dar um jeito. Olha o que Deus está falando através de Samuel. Presta bem atenção nas palavras que eu estou te dando agora. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher. Quer dizer, é para destruir todas as pessoas, destruir todos os animais, destruir tudo, não poupar nada. Vai lá e destrói tudo, não quero que poupe nada. Aí o que acontece? Versículos 7 e 9, nós vamos ver a desobediência de Saul. Olha só, 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilã até Assur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. Quer dizer, ele poupou o rei. Por quê? Ele não devia ter poupado, é para matar tudo. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Tinha que destruir tudo, todos esses animais. O rei não era para poupar nada. Então eles não quiseram destruir o quê? Totalmente. Quer dizer, eles estavam desobedecendo a Deus. Porém, toda coisa que era vil, desprezível, aí eles destruíram. E a justificativa é que eles: nós vamos sacrificar isso para Deus. Mas Deus não pediu isso. Deus pediu: destrói tudo. Mas eles não obedeceram. Então Saul recebeu uma ordem, e ele não cumpre essa ordem, desobedecendo a Deus. Aí olha só o que acontece. Samuel se encontra com Saul, e Samuel vai ver o quê? Que Saul desobedeceu. Só que Saul começa a se justificar. Veja bem, 1 Samuel 15, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que Saul está dizendo: eu obedeci ao Senhor, eu executei a palavra do Senhor. Será que ele está mentindo, ou ele está achando na cabeça dele que ele realmente obedeceu? Sabe o que acontece na nossa vida? Essa confusão. A gente acha que está executando a palavra do Senhor, a gente acha que está vivendo e obedecendo a Deus, mas durante a semana a gente vai fazendo tanta coisa errada. E olha, eu sou pastor há mais de 30 anos. O que eu vejo de gente, e até líderes, e até pastores,
que fazem um monte de coisa errada e acha que está agradando a Deus, que acha que vive em obediência a Deus. Então Saul é um desses. Ele acha que ele obedeceu a Deus. Executei as palavras do Senhor. Aí Samuel falou assim: que balido é esse, pois, de ovelha, e esse nos meus ouvidos, e o mugido de boi que ouço? Aí Saul falou: de Amaleque os trouxeram, porque o povo, olha só, o povo, não foi ele, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar a Deus. Olha, Samuel, aqui, sabe o que aconteceu? O povo quis poupar, mas a intenção é boa, é para sacrificar a Deus. Irmãos, eu, na minha história como cristão, eu já vi muito crente com essa história de que não, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus nada, a preocupação é Ele. Eu vou ganhar dinheiro porque eu quero investir em missões, né? Mas o cara nem dízimo dá direito. Então eu vejo história e histórias, e os caras só vivem para trabalhar, só vivem fazendo as coisas para si mesmo. E nós vamos ver como vai ficar claro que a preocupação de Saul não era em obedecer a Deus, mas era com a sua própria imagem. A preocupação no final era egoísta. Então eu conheço missões que são mission as business, missão como negócio. Então são cristãos profissionais que têm negócios e eles abrem empresas em países e outros lugares para pregar o evangelho. Aí eu falei para os irmãos: cuidado, hein, porque vocês podem inverter a coisa. Vocês podem transformar business as mission, transformar a missão num negócio, e não transformar o negócio dele numa missão. Então ele disse: olha, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos tudo. Mas não era para poupar nada, era para destruir tudo. Aí o que Samuel falou? Porém, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque, olha, ele chama isso de rebelião. Sabe, a gente jamais vai dizer que a gente é um rebelde, né? Mas na sua essência, o rebelde é aquele que não obedece. Deus fala e o cara não faz. Deus alerta e o cara não faz. Aí Deus chama a atenção do cara, traz até consequências. O cara meio que chora, mas não muda. O que é isso? Isso é rebelião. O cara é um rebelde, ele não ouve, ele não obedece. Mas porque ele vem domingo, porque ele é líder, porque ele dá dízimo, ele acha que durante a semana ele pode mentir, pode manipular, pode pornografia, pode isso, pode aquilo. Então a gente quer compensar, mas não tem o que compensar. O que é errado é errado, obedecer é obedecer. E então ele fala: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação. Sabe aquela coisa, o cara, eu não mudo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. E tem gente que está vivendo assim anos e anos, e Deus falando: larga tudo isso, muda a sua vida, larga esse pecado. O cara fica obstinado. Ele chama isso, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Ele está idolatrando, seja dinheiro, seja sucesso, seja prazer, seja o que for. Ele está tendo um outro Deus. Então ele disse assim: visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei.
Aí olha interessante a atitude de Saul. E quem lê esse trecho fala: pô, mas Saul, ele se arrependeu. Olha só o que ele disse. Ele disse assim, versículo 24: então disse Saul a Samuel: pequei. Agora veio, né? Antes não, ele não falou que foi culpa do povo. Ele não falou eu pequei, falou é o povo. E o povo quer sacrificar isso para Deus. Mas agora, quando Samuel o confrontou, ele falou assim: não, é verdade, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Até aí está bonito. Eu pequei, eu transgredi, Deus falou uma coisa e eu não cumpri. Mas aí ele justifica: mas sabe por que eu não cumpri? Porque eu tive medo do povo e dei ouvido à sua voz. Então parece que Saul está meio arrependido. Olha só o que ele diz no versículo 25. Agora, quer dizer, depois que eu falei que eu pequei, eu transgredi, ele disse assim: agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Por que ele falou? Perdoa-me, agora vamos lá adorar a Deus, vamos fazer a cerimônia, porque ele ia ser ungido como rei. Mas olha só, no 15:30, você vai ver nitidamente o que estava no coração de Saul. A preocupação com a sua imagem, né? Em vez de reconhecer a gravidade do seu pecado. Olha o que ele diz no 30. Então disse Saul: eu pequei, mas honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Quer dizer, eu pequei, mas vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos continuar a cerimônia, vamos, né? Me honra diante dos anciãos e do povo. Sabe, Saul havia cometido um pecado sério, pecado grave. Mas qual que é a preocupação dele? A sua imagem. Honra-me, né? Sabe, qual que é a sua motivação nas coisas que você está fazendo? Você vai ver que se a motivação é egoísta, como a de Saul, você vai arrumar um monte de justificativas para fazer o que você está fazendo. Mas se é errado, é errado. Se é pecado, é pecado. Olha só agora o rei Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, vai falar do adultério de Davi com Batseba, que depois leva Davi a planejar a morte e a conclusão realmente da morte de Urias. E aí ele é confrontado pelo profeta Natã. Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele justificou e ainda ficou preocupado com a sua imagem. Então queria que Samuel ajudasse a mudar a imagem dele. Agora, quando Davi pecou e foi confrontado pelo profeta Natã, sabe o que o Davi disse? 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha a diferença. Eu pequei. Sabe contra quem? Contra o Senhor. Então, aqui, e você vai ver, né, na atitude dele, que realmente ele assumiu a culpa do pecado. Então disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha,
porque ele se arrependeu, ele foi perdoado, e Deus não pôs a mão sobre a vida dele. Então, Davi e Saul, ambos confessaram seus pecados, mas a diferença é que Davi assumiu o seu pecado, e ele assumiu que ele feriu o coração de Deus. Então, Davi aqui, ele não está mais preocupado com o que os líderes, com o que o povo iria pensar dele, mas ele se conscientizou que ele havia pecado contra Deus, que ele feriu o coração de Deus. E olha só, um dos escritos mais bonitos, o Salmo 51, abra aí. O Salmo 51 foi escrito logo depois dessa confrontação. Olha se você não vê aqui uma pessoa com arrependimento genuíno. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço, eu tenho consciência, eu sei das minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha a consciência, eu errei, eu pequei, eu feri o teu coração. Aí ele pede: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Crie-me, ó Deus, um puro coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires o teu Santo Espírito. Olha, ele tinha medo que Deus falasse: não quero mais saber de você. No 16 a 17 diz assim: pois não te... no 14, olha só: livra-me dos crimes de sangue. Olha só, ele tinha consciência do que ele fez, do crime que ele cometeu. No 16 ele diz: pois não te comprases em sacrifícios. Olha aí, ele tem essa consciência, porque Saul: não, vamos oferecer, não. Eu sei, Deus, que o Senhor não se compraz em sacrifício, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sabe, hoje está uma onda, né, de nós somos vencedores, nós somos conquistadores, nós somos poderosos. Então é aquela coisa que leva você para as alturas. Mas sabe que eu já há muitos anos, eu acho que nós estamos precisando, não é de líderes assim, cheios de poder, poderosos, nós somos fortes, conquistadores. Não, eu acho que nós estamos precisando de líderes quebrantados, de homens e mulheres que reconhecem que não são nada e que tudo é por causa dele, tudo é por meio dele. Sabe, as pessoas que conquistam, por isso que os ricos, os poderosos, qual a tendência deles? Serem soberbos, porque eles começam a se achar
autossuficientes. Eu consigo, eu vou, eu faço, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Olha quantos empregados, quantas pessoas. Sabe o que agrada? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Olha só a advertência e temor de Paulo. Paulo, ele fala dos sinais do seu apostolado, querendo dizer com isso assim: olha, eu sou um apóstolo e quero falar como um apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Quer dizer, ele estava querendo testificar o seguinte: eu sou um apóstolo e os sinais que eu apresentei testificam o meu apostolado. Agora, como apóstolo, presta atenção no que eu vou falar. Então, Paulo, em 2 Coríntios 12, 20, ele diz assim: porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria. Espera aí, eu tenho receio, tenho medo. Qual que era o temor de Paulo? Então nós vamos ver esse temor, que é uma advertência de Paulo, versículo 21, 2 Coríntios 12, 21. Porque receio que quando chegar não vos ache como quereria, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da sua imundícia, prostituição, desonestidade que cometeram. Sabe que eu olho para a igreja, eu não vejo uma igreja vitoriosa como muitos veem. Eu vejo uma igreja pecaminosa. Porque eu não olho só as reuniões do culto, eu olho a vida dos irmãos durante a semana. E eu não vejo essa vida vitoriosa nas atitudes, nas motivações, na vida de muitos irmãos. O que a gente vê é muita ganância, muito egoísmo, muita soberba. E a gente dá um ar de espiritualidade. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Verdade. Eu trabalho como pastor há anos. E você sabe que a minha grande luta é fazer as coisas para a glória de Deus. Mas o tempo todo eu estou lutando porque eu quero fazer as coisas para a minha glória. Será que você é diferente de mim? Será que eu sou pior do que você? Então Paulo aqui, ele está falando não para um grupo de incrédulos, de descrentes, mas está falando para um grupo de irmãos da igreja. Sabe qual que é o meu medo? É que vocês pequem, andem no pecado e não se arrependam. Desonestidade, mentira, manipulação, soberba, orgulho. Bom, eu tenho que terminar essa mensagem, eu vou pular. Eu só quero ler aqui palavras de Charles Spurgeon sobre arrependimento. O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele é considerado um dos grandes, um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. E aqui ele escreve essas palavras, não no início da sua vida cristã, mas depois de muitos anos, e aqui ele vai dizer 30 anos, depois de 30 anos que ele estava vivendo a vida cristã. Olha só as palavras dele sobre o arrependimento, sobre o pecado.
eu vou ler aqui. Livremente confesso que hoje sinto um pesar ou dor mais profundo pelo pecado do que quando aceitei o Salvador há 30 anos atrás. Rapaz, 30 anos, você pensa, o cara agora 30 anos, está maduro, já venceu os pecados, agora ele está na santidade, um cara purinho. Não, ele está dizendo, depois de 30 anos, eu estou sentindo mais forte os pecados na minha vida. Ele fala assim: odeio hoje o pecado mais intensamente do que quando estava sob condenação. Quer dizer, 30 anos depois, ele sente mais o pecado do que quando ele estava sob condenação, quer dizer, quando ele não era salvo. Há certas coisas que eu não sabia que eram pecados, e agora sei que são. Olha só, sabe, levou 30 anos para descobrir que certas coisas na vida dele eram pecado. Será que a gente vai levar 30 anos, 50 anos para reconhecer isso? Ele levou 30 anos. Atualmente tenho um sentido mais aguçado da vileza do meu próprio coração do que quando fui a Cristo no começo. O pesar pelo pecado é uma chuva perpétua. Quer dizer, sentir essa dor pelo pecado é algo, sabe, constante na minha vida. Um banho doce e agradável que dura toda a vida de um homem verdadeiramente salvo. Ele está sempre pesaroso, tá? Sentindo o peso, a dor por haver pecado. Não deixa de sentir-se pesaroso até que todo pecado tenha sido. Aqui estão as palavras de um dos maiores homens na história da igreja, Charles Spurgeon. A minha luta contra o pecado é constante, e eu sinto a dor, o peso. Sabe por que eu sinto a dor e o peso? É porque eu estou pecando e eu preciso me arrepender dos meus pecados. Sabe o que diz aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Será que hoje nós não teríamos que vir aqui à frente e nos arrepender da vida miserável que nós estamos vivendo diante de Deus? A quem nós estamos enganando? Talvez todo mundo na tua volta, aí pessoas te conhecem, nossa, você é um santo, mas só você e eu sabemos quão pecador nós somos. Eu vou contar uma experiência. Há muitos anos atrás, eu estava pregando uma mensagem, e aí no meio da mensagem eu me empolguei, e eu, não foi bem isso, mas só para exagerar, né, dizendo assim, em vez de morrer 100 pessoas, eu disse assim, morreu 1000. E na hora que eu falei isso, o Espírito Santo já veio na hora e falou assim, Massal, você pecou. E sabe quando você vai se arrastando para terminar a mensagem? Porque você sabe que você pecou. Aí acabou a mensagem, veio até alguns irmãos falar, nossa pastor, que mensagem maravilhosa.
Mas só eu e Deus sabíamos o que eu estava sentindo. E naquela hora, Deus, através do Espírito Santo, falou assim: Marçal, você pecou. E você pecou diante da igreja. Isso é muito sério. Sabe qual é a nossa tendência? Deus, eu estou arrependido, tal, né? Não vou fazer mais. E foi isso que eu fiz. Falei para Deus: Deus, eu estou arrependido, não quero fazer mais isso. Mas sabe o que Deus falou para mim? Não. Você vai ter que pedir perdão para a igreja. Eu: não, Deus, eu já estou arrependido, não vou fazer mais. Aí chegou no próximo culto, eu olhava para a igreja e eu sentia Deus falando através do Espírito Santo: Marçal, você pecou, vai agora em frente da igreja e peça perdão. E eu olhei para a igreja. Sabe o que aconteceu? Eu não tive coragem de ir para frente. Chegou no outro culto, 2 semanas depois, olhei para a igreja e o Espírito Santo de Deus falando: Marçal, você pecou. Não sei o que aconteceu naquela hora. Eu levantei, fui em frente à igreja e falei: irmãos, lembra aquela mensagem e tal? Então, quero dizer para vocês que eu exagerei. Peço perdão aos irmãos. Sabe, a maior luta do arrependimento é orgulho, é a nossa imagem. Quando o Salmo 19 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Parece que a resposta a essa pergunta é: quem que pode ver os seus próprios defeitos? Parece que a resposta é ninguém. E o salmista diz assim: absolve-me das minhas iniquidades, perdoa, livra-me da soberba, então ficarei livre de uma grande transgressão.